O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, disse que pretende contar com mais de 100 observadores internacionais nas eleições de outubro. Mas isso é suficiente para garantir a lisura do processo eleitoral brasileiro? Esse é um assunto polêmico, a gente já até conversou na última mesa, né? Desses mecanismos internacionais que estão influenciando, interferindo diretamente nas eleições brasileiras. Qual a sua opinião, Cristiano? Olha, eu sou plenamente favorável à participação de organismos internacionais no acompanhamento das eleições. Eu já atuei como observador eleitoral em eleições no exterior. É um trabalho extremamente democrático, técnico, de análise. Não há ninguém entrando em quarto escuro, manipulando o sistema de contagem de votos. Não há nada disso. O que há é uma série de representantes de organizações relevantes do aspecto político internacional que fazem uma análise sobre a lisura do processo eleitoral, sobre o grau de democracia que efetivamente é praticado no processo eleitoral e que depois dá publicidade a isso. Países que têm medo de observadores são só alguns países totalitários que a gente conhece e que a gente efetivamente não quer para o nosso país. Então eu vejo que é fundamental que as eleições brasileiras agora de 2022 tenham mais de 100 representantes de observadores internacionais e que todos possam ver a verdadeira democracia que se tem nesse país. Pietra, eu não consigo entender como pode ser chamada de democracia, né? Você abrir praticamente as fronteiras políticas do seu país para que outros países decidam lá dentro se o que está sendo feito, né, está certo ou errado, né? Então, mas ninguém decide, você só acompanha. Então, você só acompanha se está sendo tudo feito. Acompanhando para quê? Por que esses países têm que saber o que está acontecendo aqui? É a nossa soberania nacional, é o nosso país, a gente tem que defender o nosso país. E isso independe do que os outros estão achando, independe do que a União Europeia, né? O Fachin agora falou que vai chamar a União Europeia para ver o que estão fazendo. Então, é uma série de atitudes que você vê que são completamente tendenciosas e que estão aí para cercar mesmo a base conservadora do Bolsonaro. Pietra, o mundo inteiro faz isso, Quando eles pegam e quando a mídia agora pega e começa a exacerbar, né, a jorrar imagens do que aconteceu no Capitólio nas eleições americanas, nas últimas eleições americanas, eles estão querendo dizer não, eles estão dizendo já que isso pode, muito possivelmente isso vai acontecer no Brasil caso o Bolsonaro não ganhe. Ou seja, olha que absurdo, eles estão usando isso como justificativa para chamar esse pessoal de fora, para vir fiscalizar, né, para virar agora fiscal de votação no Brasil. Cristiano, agora, você falou que já fez isso, né? Como é esse trabalho, então? Olha, é um trabalho extremamente técnico. Já tive a oportunidade de participar de 2 missões como observador eleitoral em eleições no Chile e eleições na Colômbia. Nas duas, o corpo técnico que analisa, sempre representantes de OEA, de Centro Carter, de Transparência Eleitoral, de diversas entidades reconhecidas internacionalmente, analisam tecnicamente a lisura do processo eleitoral, como funcionam as cabines de votação, como funcionam as cédulas. Pessoas de outros países, essas pessoas não estão aqui, elas não estão no nosso dia a dia. O mundo inteiro analisa tecnicamente. Mas quem é o mundo inteiro? Quem faz isso? A ONU, a União Europeia, essas agências globalistas que estão representando quem? O que elas querem? Representantes da OEA, representantes da União Europeia, representantes da comunidade dos países de língua portuguesa. Porque elas estão fiscalizando para que os interesses deles sejam atendidos. Eles não estão fiscalizando pela democracia do Brasil. Eles estão. Não é verdade, o que a União Europeia faz hoje? Sabe quem não pode? A União Europeia hoje ela acaba com a raça de todo o país que está embaixo do guarda-chuva dela. Deixa o Camilo Você pega a França, por exemplo. A França já foi uma das maiores potências do mundo. Hoje ela virou um motoboy da Arábia Saudita. Você entendeu? É isso que essas organizações fazem. As organizações internacionais não vêm fiscalizar por interesses dos estrangeiros. Não. A questão que eu coloco é outra. Primeiro, que o assunto da semana foi o aperto de mão do presidente e do ministro Alexandre de Moraes. É o que eu falo, não tem assuntos mais relevantes no país do que um aperto de mão. Segundo, vem 100 observadores internacionais para a nossa eleição. Eu pergunto, Cristiano, você lembra de alguma eleição no Brasil que está tendo 100 observadores internacionais? 100? Não. O número 100 é muito grande. Na última eleição, deve ter tido coisa de uns 20 observadores. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, me parece que a Justiça Eleitoral está conseguindo aparecer mais do que os eleitores
e os candidatos nesta eleição. André, então, nós somos o quê? Nós somos uma república. Só. Só para eu terminar, porque não se termina uma frase aqui. Nós somos uma república das bananas, que precisa vir sem. Nós estamos vivendo o quê? Uma ditadura? Só pode ser é uma ameaça de golpe. Mas que golpe? Mas quem que acredita numa possibilidade de golpe num país com as instituições fortes como a nossa? Vamos parar com teoria de conspiração. Isso é tudo uma bobagem que não deixa a gente discutir e focar no tema mais importante, que é o desemprego e a insegurança jurídica. André. Só para finalizar, só um detalhe. André, a Pietra não deixa você falar. A Pietra não deixa ninguém falar. Porque isso tudo foi suscitado porque os assessores do Biden resolveram fazer um dossiê, né, comparando o comportamento do Trump e do Bolsonaro para dar a entender que o Bolsonaro vai ter exatamente esse tipo de atitude caso ele não vença. Então, olha que tendenciosa é essa pesquisa e que está suscitando esse tipo de movimentação. Pessoal, só fazer uma observação, Carla, desculpa. Os únicos países que não permitem observadores eleitorais, todos permitem. Argentina, América do Sul, Argentina, Colômbia, Chile, Europa, todos da Europa, América do Norte, todos. Quem não permite? A grande democracia venezuelana não permite, a grande democracia cubana não permite, a grande democracia da Coreia do Norte não permite. Capês, eu fui na última missão que eu acompanhei na Colômbia, agora recentemente no mês de março, nas eleições legislativas e nas prévias previdenciais. Foram 125 observadores internacionais recebidos pelo presidente da República. Tivemos toda a oportunidade do mundo, porque quem não deve não teme. As instituições... Quem paga isso? As próprias organizações, a OEA tem fundos para isso e todas as demais têm fundos justamente para isso, para poder analisar e fazer relatórios demonstrando o grau... Exato, fundo de quem? Quem que coloca dinheiro nesses fundos? A OEA, por exemplo, sempre todos os associados... Vai me chamar de teórica da conspiração. São os países. Calma, o Brasil bota dinheiro, a Argentina... Deixa o André falar, que eu sei que nesse assunto ele vai falar muito melhor do que eu. Ordem na mesa. André Porciúncula. Parece um debate político. Esse é bom. O primeiro ponto que eu falo, e que eu sempre ressalto, é que, primeiro, instituições não são entidades místicas, elas não têm personalidades, elas não são sujeitos. Instituições são compostas por pessoas, e pessoas têm ideologias, têm valores e têm suas idiosincrasias e suas singularidades. Então, eu não sou um amante abstrato de instituições e nem da infabilidade das instituições. Se o Marcos vai avocar aqui um super trunfo argumentativo de que todos os países permitem observadores, eu não tenho nenhum problema com esses observadores. Então vamos aqui fazer o mesmo super trunfo ao inverso. Fora Butão e alguns 2 ou 3 republiquetas dessas, nenhum país sério utiliza o sistema digital de votação. A própria União Europeia rejeitou as máquinas de votação digital por não considerá-las seguras. Então, se a gente está querendo falar sobre fiscalização internacional, sobre o processo de lisura, minha dúvida é o seguinte, uma dúvida honesta. O que esses fiscais vão fiscalizar, já que eles não podem adentrar no software da urna, na programação da urna, muito menos na sala de segurança, que o Marcos disse que não existe, apesar de ter tido várias reportagens em outras eleições sobre ela, em que meia dúzia de funcionários do TSE fazem análise computacional e contagem dos votos. O que é que esses caras vão de fato analisar? Eu quero entender, eles vão entrar em quê? Porque pode ter 1 milhão, eu não tenho problema com o processo de transparência. Tanto não tenho problema com o processo de transparência que eu queria uma garantia de segurança, que era justamente a impressão do voto para poder fazer uma auditagem analógica. Eu quero saber o seguinte, o que esses cidadãos vão de fato analisar? São as pessoas digitando um número lá na urninha? É o teatro eleitoral? Eu quero entender o que de fato eles vão fazer. Eles vão ter acesso ao software, à programação? Eles vão ter acesso a essa sala restrita em que meia dúzia de funcionários do TSE fazem a contagem de votos e a análise computacional? Olha, eu quero entender o que eles vão estar aqui fazendo, entendeu? Eu realmente não sei o que eles vão fazer, a não ser fazer um teatro de legitimidade institucional. Olha, esse André, o papel. A análise ela é feita de uma forma técnica. Não são pessoas físicas que estão torcendo pelo partido A ou pelo partido B. São técnicos que fazem parte dessas missões. E esses técnicos fazem a análise sobre os diversos aspectos. Os técnicos de informática, por exemplo, fazem análise sobre os sistemas de totalização eleitoral, sobre os sistemas da urna eletrônica. Recentemente, agora tivemos segunda-feira, aliás, salvo engano, na última segunda-feira, a
a Justiça Eleitoral abriu para que eventuais hackers e eventuais pessoas pudessem tentar penetrar no sistema da Justiça Eleitoral. Foram, salvo engano, 29 tentativas e ninguém conseguiu. Existem comissões para tratar desse assunto, levantando N questionamentos e tudo mais. Todos esses questionamentos são rebatidos tecnicamente pelo corpo técnico da Justiça Eleitoral. Toda manipulação de dados ela é feita de uma forma transparente, sob a fiscalização dos partidos políticos, sob a fiscalização da sociedade civil como um todo. Não temos que ficar levantando, procurando o chifre na cabeça de cavalo. Se as urnas eletrônicas não fossem confiáveis, o presidente Bolsonaro não estaria no Palácio do Planalto hoje. Se as urnas eletrônicas não fossem confiáveis, muito provavelmente o presidente Lula, há 20 anos atrás, não teria sido eleito presidente da República. Nós vivemos numa democracia, séria, institucionalizada, e não podemos perder isso com questões que se fazem para levantar e para ficar ensaboando uma questão que, do ponto de vista político, pode ser relevante, mas do ponto de vista institucional não tem fundamentação técnica. André, concordo plenamente. Parabéns. Assino embaixo. Obrigado. Eu queria entender, porque quando você fala, você solta vários slogans bonitos, mas sem nenhum aprofundamento, né? Primeiro, assim, não são pessoas, é uma equipe técnica. A equipe técnica é o quê? É um software? É um robô? É um equipamento eletrônico? Porque a equipe técnica são pessoas com personalidades e com seus valores pessoais. Tá parecendo aquela história do presidente Lula esses dias, né? Que falou que o guarda não era pessoa, né? Ex-presidente. Ex-presidente, Sempre presidente. Todo presidente é presidente. Minha primeira dúvida é essa. Então, o que são essa equipe técnica, né? Que é o mito do tecnicismo, como se fosse ali a valores, é uma coisa muito bonitinha, mas na prática não vale. Segundo, eu quero entender o que é quando você fala assim, não, porque o processo é auditado pelos partidos. Isso não é verdade. Os partidos não têm acesso à sala. Você não pode dizer uma inverdade. Tá? Os partidos não têm acesso à sala onde é feita a análise e a computação dos votos. Ninguém tem acesso, só essa meia dúzia de funcionários do TSE. O código-fonte, o próprio TSE diz que não fornece para ninguém. Então, você também não está falando a verdade. Luciano, André, fala uma pergunta. André. Você mesmo disse que você não está falando a verdade quando esses observadores internacionais farão análise técnica dos códigos-fontes, que eles não vão ter acesso. Então, veja aí, a equipe técnica são pessoas, eles não têm acesso ao código-fonte, os partidos não conseguem ter acesso à contagem de votos. E vou lhe dizer mais, o TSE não respondeu às indagações técnicas relevantes feitas pelas Forças Armadas. Então, o próprio órgão tem receio de fazer respostas técnicas, já que você gosta tanto do tecnicismo e você é um amante da técnica, por que não respondeu todos os questionamentos técnicos da equipe de cyberterrorismo das Forças Armadas? Eu quero entender por que o TSE não respondeu isso. Então é muito bonitinho quando você lança esses slogans, meio abstrato, meio vazio, mas a prática é bem diferente dos slogans que você apresenta. Olha, André, é importante nós termos as instituições funcionando, a democracia no Brasil funcionando, para que você possa expor as suas ideias democraticamente, para que todos possam expor ideias democraticamente. Se nós ficarmos criando mitos, criando histórias inverídicas, a gente vai acabar fazendo o que está acontecendo nesse país, infelizmente, que é deixar de lado a discussão do que importa e ficar enxugando o gelo e ficar tratando de temas que simplesmente não existem. Quarto escuro não existe. Da onde criar o tal do quarto escuro? Então, são terminologias que eventualmente vão surgindo e vão se espalhando totalmente desrelacionadas com a realidade. Nós temos que parar com isso. Nós temos que pensar em discutir o que de fato é importante para o país. Respeitar as instituições. Sem instituições sérias, respeitadas, formalizadas, não se tem investimento, não se tem emprego, não se tem nada. Cristiano e André, parece que a gente tem um tema aqui que não tem acordo, né? Realmente o voto eletrônico, as eleições são um assunto polêmico, a gente já discutiu sobre isso na vez passada, não tem um ponto pacífico, cada um tem uma opinião. Antes de chamar o intervalo, eu vou chamar o Capês. Aleluia, pensei que não ia voltar mais aqui. Olha, a palavra, né? Gente, André, qual é o problema de virem 100, 150, 200 entidades pagando suas próprias contas, ficarem aqui
observando o movimento, olhando, se não é problema deles. Não está tendo transporte de eleitor, tá certo, a urna está funcionando. Qual é o problema? Número 1. Segundo, qual o indício concreto que as urnas eletrônicas foram fraudadas? Qual o indício concreto que as urnas não funcionam? Para que ficar batendo nesse tema? Dá a impressão que está se querendo desviar o assunto que realmente interessa a população. Nós estamos discutindo só assuntos acessórios, factoides. Qual é o problema? Vem 100 organizações, vem 200, quer fazer 10 auditorias, faz 10 auditorias. Então as urnas eletrônicas, até hoje as urnas eletrônicas não tiveram apontada nenhuma fraude e, ao que parece, refletiram a vontade popular de todos os partidos em todos os sentidos. Então eu não vejo por que criar fantasma, factoides, levantar 500 perguntas, como é que é do cyberterrorismo das Forças Armadas, que o TSE não respondeu. Isso tudo para mim é uma grande bobagem. As urnas eletrônicas funcionam, refletem a opinião popular, não tem uma auditoria que tenha demonstrado o contrário até agora, e se vem 100 ou 150, isso é só para chamar atenção, fazer um grande espetáculo e desviar do tema que realmente importa. O Brasil é um dos principais locais para receber investimentos públicos externos, para parcerias público-privadas e privatização, e não vem para cá, porque é o país da polêmica inútil. Ô, Capês, o que você está me dizendo... Democraticamente eu quero ouvir, não tem problema. Capês, o seu argumento é o argumento que a gente chama ad ignorante. Se eu não sei, não existe. Quando você disse que não existem indícios de problemas com a urna, você ignora, por exemplo, o relatório colocado pelo deputado Felipe Barros, que tinha mais de 150 indícios e questões sérias levantadas ali sobre o processo eletrônico das urnas. Então, você não pode dizer que não existe porque não sabe. Então, esse é o primeiro ponto. A questão de qual é o problema dessas pessoas, eu particularmente não tenho problema nenhum. Eu só quero entender, de fato, o que é que eles vão fazer aqui, além do teatro, para tentar dar uma falsa legitimidade a um processo que eles não podem ter acesso, de fato, na sua inteiriça. Mas André, qual o indício que você tem, que você é um jovem, um experiente, muito preparado, tarimbado, fala muito bem, estudioso, merece estar onde está. Eu te pergunto, qual o indício que você tem que as urnas foram fraudadas? Qual o indício para fazer todo esse carnaval? O seu argumento é o argumento ad terrorem. Pode ser que não funcionem. Então, nós temos que ter medo. Você quer espalhar o medo onde não existe. Ad terrorem. Um documento público produzido pelo Congresso Nacional, em que teve como relator um deputado federal, em que teve várias equipes técnicas e audiências públicas falando sobre isso. São setores de segurança e tecnologia que desenvolveram um relatório público, um documento público falando sobre... Então é o Haddad que devia ter ganho a eleição e não o Bolsonaro, é isso? Não funciona, então o Haddad que tinha que ter ganho. Você está ignorando que eu estou lhe dizendo que existem documentos públicos tratando sobre esses indícios. Então é o primeiro ponto. A segunda questão que eu quero entender é, você ainda não conseguiu me dizer qual é o papel que esses cidadãos vão fazer aqui, já que eles não têm acesso, ao contrário do Marcos. Sabe que eu digo para você, eu respondo para você. Existe sim a sala de segurança, que foi amplamente divulgada em matéria de jornais. Eu te respondo o que eles vão fazer. Vão ficar olhando, dando entrevista, passeando, observando, aproveita, conhece um pouquinho o Rio de Janeiro, dá uma escapada, viaja, e no final eles dizem, me parece que está tudo ok, não teve nenhum problema. Então você qual o prejuízo que o país vai ter de vir 100 ou 150 caras aqui dar palpite sobre o que eles não entendem? Que é o que vai acontecer. Você acha natural que pessoas que não entendem, que não podem conferir de fato o ar de legitimidade ao processo eleitoral, deem essa legitimidade? Não, eu não acho. Eu acho que não faz diferença nenhuma se eles vierem ou não vierem. Portanto, podem vir. Você acha que não faz diferença? Não faz diferença, mas se eles não vierem, eles vão dizer que no Brasil as eleições são suspeitas. Então que venham, ainda que não seja para não fazer nada, porque eles não vão fazer nada. Gente, ok.